Há pessoas que passam a vida com a sensação de que ainda não chegou o momento certo para realmente começar a viver. Elas acumulam sonhos, enxergam inúmeras possibilidades, rejeitam qualquer sensação de aprisionamento, mas quando precisam decidir um caminho, recuam. Não porque lhes falte capacidade, mas porque crescer parece mais assustador do que permanecer na promessa do que poderiam ser. Na psicologia analítica, esse padrão recebeu um nome que atravessa séculos: puer aeternus. Ao longo deste vídeo, vamos compreender como esse arquétipo se manifesta no mundo atual, por que tantas pessoas ficam presas a ele e qual conflito psicológico sustenta essa dificuldade de amadurecer. A expressão puer aeternus, em latim, significa literalmente menino eterno. Muito antes de fazer parte da psicologia, ela já aparecia na mitologia como a representação de uma juventude divina, eterna e sempre renovada. Foi Carl Gustav Jung quem transformou essa antiga imagem em um conceito psicológico de grande profundidade. Para ele, a criança não representa apenas uma etapa da existência, mas um arquétipo presente no inconsciente coletivo. Ela simboliza aquilo que ainda está por nascer dentro de nós: o potencial, a renovação, a esperança e a possibilidade de transformação. Entretanto, como todo arquétipo, essa imagem possui uma face luminosa e outra sombria. A criança interior pode alimentar criatividade, espontaneidade e abertura para o novo. Mas quando permanece dominante, também pode favorecer regressão, dependência e resistência diante das exigências da realidade. É justamente nesse ponto que surge o puer aeternus. Ele preserva a energia da juventude, mas evita o processo de tornar-se adulto. O eterno jovem se encanta pelos começos, porém teme a continuidade. Valoriza as infinitas possibilidades, mas evita assumir uma única direção. Deseja liberdade, mas rejeita os compromissos que ela exige. Busca intensidade, enquanto enxerga a rotina como uma prisão. Marie-Louise von Franz, uma das principais estudiosas desse tema dentro da psicologia junguiana, descreveu essa condição como uma vida permanentemente provisória. A sensação é de que a verdadeira existência ainda está por começar. Assim, o presente nunca parece suficiente. O trabalho atual é apenas temporário. O relacionamento ainda não é o ideal. A cidade poderia ser melhor. As circunstâncias parecem sempre inadequadas. Tudo é vivido como uma etapa de preparação para um futuro extraordinário. O problema é que esse futuro nunca chega, porque ele dependeria justamente daquilo que o puer evita: fazer escolhas definitivas. Nos relacionamentos, esse arquétipo costuma aparecer em pessoas que se apaixonam intensamente pela ideia do amor. O início da relação é cheio de encantamento, idealização e expectativa de viver algo único. Porém, quando o vínculo começa a exigir constância, diálogo, responsabilidade emocional e compromisso cotidiano, aquilo que parecia mágico pode começar a parecer sufocante. Para o puer, o amor frequentemente representa uma promessa de transcendência, não um encontro com a realidade do outro. A pessoa amada é vista como alguém capaz de preencher um vazio, quase como uma alma destinada ou uma salvação. Mas ninguém consegue sustentar essa projeção para sempre. Quando surgem conflitos, diferenças e limitações, isso pode ser interpretado como prova de que o relacionamento perdeu seu valor, quando na verdade faz parte do amadurecimento natural de qualquer vínculo. Por isso, permanece a sensação de que talvez exista alguém mais compatível, uma experiência mais intensa, ou um amor ainda mais verdadeiro em algum outro lugar. Em muitos casos, o puer também procura parceiros mais organizados, estáveis ou protetores, transferindo para eles funções que ainda não conseguiu desenvolver dentro de si. Essa dinâmica pode criar dependência, frustração e ressentimento. Ainda assim, seria injusto enxergar apenas o lado negativo desse arquétipo.
O Puer Aeternus também carrega qualidades valiosas: criatividade, imaginação, entusiasmo, romantismo, curiosidade e capacidade de enxergar possibilidades onde outros só veem limites. A dificuldade aparece quando essa energia nunca evolui para uma forma mais madura. O eterno jovem não deseja apenas viver uma vida comum. Ele sonha em ser constantemente arrebatado por experiências extraordinárias. Por isso, atividades inevitáveis da existência adulta: pagar contas, construir uma carreira aos poucos, manter um relacionamento depois que o encantamento inicial passa, cumprir responsabilidades, estudar com disciplina ou enfrentar burocracias, podem parecer pequenas demais diante da grandiosidade que imagina para si. É justamente aí que surge uma das maiores contradições desse arquétipo. Embora fale constantemente em liberdade, o Puer muitas vezes permanece preso a diferentes formas de dependência. Pode depender da família, dos parceiros, da aprovação dos outros ou até das próprias fantasias. Deseja autonomia, mas evita os esforços concretos necessários para conquistá-la. Ele quer independência, mas foge das responsabilidades que a tornam possível. Sonha com reconhecimento, porém resiste ao trabalho repetitivo que normalmente precede qualquer realização duradoura. Também é importante evitar simplificações. Nem toda pessoa que demora mais para assumir papéis tradicionalmente adultos pode ser descrita como um Puer Aeternus. Muitos permanecem com os pais por questões financeiras. Outros adiam casamento, filhos ou mudanças profissionais porque enfrentam uma realidade econômica instável. Em muitos aspectos, a passagem para a vida adulta realmente se tornou mais longa nas sociedades contemporâneas. Por isso, esse conceito não deve ser usado como um julgamento moral. A questão não é saber se alguém seguiu ou não um roteiro convencional de vida. A pergunta realmente importante é outra: existe um padrão de fuga? Há sofrimento recorrente? As escolhas são constantemente adiadas? A dependência é negada? Existe dificuldade em sustentar compromissos e permanecer neles? Quando essas respostas começam a se repetir, talvez o arquétipo do Puer Aeternus esteja conduzindo a vida. E para compreender sua origem mais profunda, precisamos explorar a tensão fundamental entre duas forças da psique: o Puer e o Senex. O Senex é o polo arquetípico que complementa e equilibra o Puer Aeternus. Em latim, Senex significa ancião ou velho. Dentro da psicologia junguiana, ele simboliza a estrutura, os limites, o tempo, a disciplina, a responsabilidade, a experiência e a maturidade. Enquanto o Puer diz tudo continua aberto, o Senex responde: escolha um caminho e construa algo duradouro. Quando se manifesta de forma saudável, o Senex aparece como sabedoria, serenidade, compromisso e perseverança. É a força capaz de transformar inspiração em realização, intenção em prática e potencial em algo concreto. É ele quem sustenta uma vocação, um relacionamento ou uma obra ao longo dos anos, mas como todo arquétipo, também possui uma face sombria. Quando se torna excessivamente dominante, pode se transformar em rigidez, autoritarismo, cinismo, excesso de controle, medo da mudança e apego exagerado às regras. Nesse estado, o Senex deixa de organizar a vida e passa a sufocá-la. O Puer, sem o Senex, produz dispersão, fantasia e uma existência sempre adiada. Já o Senex, sem o Puer, produz estagnação, esterilidade e uma vida sem vitalidade. O objetivo não é eliminar um em favor do outro, mas permitir que ambos trabalhem em equilíbrio. O Puer oferece criatividade, esperança e abertura para o futuro. O Senex oferece estabilidade, direção e permanência. Toda imaginação precisa de uma forma para existir. Toda liberdade precisa de um rumo. Todo desejo precisa encontrar responsabilidade para deixar de ser apenas desejo.
Da mesma maneira, nossa criança interior precisa de um adulto interno capaz de protegê-la, orientá-la e estabelecer limites quando necessário. Mas é justamente aqui que surge a parte mais desconfortável. É muito fácil identificar o puer aeternus nos outros, naquele amigo que vive começando projetos e nunca os termina, no parceiro que desaparece quando a relação exige compromisso, na pessoa que fala constantemente de grandes sonhos, mas raramente dá um passo concreto, ou no adulto que continua dependente dos pais enquanto acredita estar acima da vida que eles construíram. O verdadeiro desafio começa quando voltamos essa pergunta para nós mesmos. Em que área da minha vida eu ainda vivo como se tudo fosse provisório? Talvez você não manifeste esse arquétipo em todos os aspectos da vida. Quase ninguém manifesta. Mas talvez exista um espaço específico onde você permanece eternamente antes do começo. Pode ser aquele projeto que sempre será iniciado quando eu estiver mais preparado. Aquela conversa difícil que continua sendo adiada porque ela pode mudar tudo. Ou aquela decisão que nunca acontece porque escolher significa abrir mão de todas as outras possibilidades. Essa é justamente a maior dificuldade do puer aeternus. Aceitar a irreversibilidade das escolhas. Escolher significa assumir uma forma de vida. E toda forma implica renunciar a outras. É essa renúncia que o puer tenta evitar. Por isso ele permanece no território do talvez. Talvez um dia. Talvez quando aparecer a oportunidade perfeita. Talvez quando eu tiver a absoluta certeza. O problema é que a vida adulta raramente oferece certezas antes da ação. Na maior parte das vezes, a confiança nasce depois do compromisso, não antes dele. Ninguém descobre quem realmente é apenas refletindo sobre si mesmo. Descobrimos nossa identidade sustentando escolhas quando elas deixam de ser empolgantes. Descobrimos a profundidade de um relacionamento quando a fase da idealização termina. Descobrimos nossa vocação quando o trabalho se torna difícil. Descobrimos nossa força quando não existe mais ninguém para organizar a vida por nós. O puer aeternus deseja uma existência sem perdas, mas a realidade nunca funciona assim. Crescer significa perder possibilidades, abandonar fantasias, deixar para trás versões idealizadas de si mesmo e abrir mão da segurança de permanecer eternamente em preparação. A vida não começa quando todas as portas continuam abertas. Ela começa quando aceitamos fechar algumas delas para finalmente atravessar uma. Talvez você não precise de mais um plano elaborado. Talvez não precise reinventar completamente sua vida mais uma vez. Talvez o que esteja faltando seja algo muito mais simples, dar forma ao que você já sabe que precisa fazer. Sustentar uma rotina, concluir aquilo que começou, permanecer em um compromisso depois que o entusiasmo inicial passa. Amar alguém quando ele deixa de ser uma projeção e passa a ser uma pessoa real. O puer aeternus diz: um dia eu serei. A maturidade responde: comece a ser hoje, ainda que de forma pequena, imperfeita e concreta, porque a vida não transforma apenas aqueles que sonham. Ela transforma aqueles que aceitam construir, um passo de cada vez. Se esta reflexão fez sentido para você, inscreva-se no canal para continuarmos explorando juntos os temas mais profundos da psicologia, da filosofia e da psique humana. E deixe nos comentários uma pergunta: em qual área da sua vida você sente que ainda está vivendo de maneira provisória? Muitas vezes, reconhecer um padrão já é o primeiro passo para finalmente transformá-lo.